aí, gente, tudo bem? Esse é o Papo de Quinta. Eu sou aqui o João Machado, seu anfitrião. Hoje nós estamos aqui com uma figura lendária do esporte regional, o Luiz Carlos Pitti, o Pequeno Notável. Pitti, antes da gente começar o nosso papo, eu preciso dar só um recadinho aqui, que esse podcast só está sendo possível com o apoio da Lei Aldir Blanc, através da Prefeitura Municipal de Tocantins. Então eu queria agradecer o pessoal da Prefeitura, agradecer o pessoal da Aldir Blanc e vamos pro papo, né? Que hoje nós temos bastante coisa para falar. E pau na máquina. Pau na máquina, claro. Ô, Pitti, fala aqui pra gente. Primeira coisa, pra quem ainda não te conhece, eu acho difícil também, igual o Boniek, falei com ele, Boniek, é difícil alguém que não te conhece dentro do Tocantins, mas pra quem ainda não te conhece, fala aí, quem que é o Pitti, a origem do apelido, como é que veio essas coisas todas aí? Ô João, é uma satisfação estar conversando com vocês aqui, na retaguarda do Douglas. Fiquei muito satisfeito, muito feliz com o convite, me senti muito honrado com esse convite. Eu que agradeço a presença. De estar participando dessa programação aqui do Papo de Quinta, fiquei muito feliz. Olha, é interessante essa pergunta sua, porque meu nome é Luiz Carlos. Aí você fala assim, poxa, mas Luiz Carlos, o que tem a ver com Pitti, né? E a origem de Pitti veio, eu herdei do meu pai, que graças a Deus é vivo até hoje, tem 88 anos, está conosco lá, cheio de saúde, junto conosco lá. Mas uma professora, rapaz, de português, eu estudava ainda no ginásio, quinta série, mas nós estudávamos no grupo do Largo. Uhum. E o Largo, que é a Praça São José, que hoje tem aquele colégio ali, o nosso colégio era de lata. Sim. Então, aí eu tive uma professora, a saudosa Dona Marlene, esposa do saudoso, também já saudoso, doutor Zumar, sim, Dona Marlene Carvalho, irmã do Alencar, jogador, do Maneuzinho, do Giovannini, essa família maravilhosa aí, Carvalho, né? Então, e ela era amiga do pai, né? Meu pai já tinha esse apelido de Pitti, e ao invés de me chamar de Luiz Carlos na escola, ela me chamava de Pitinho, e de Pitti, às vezes. Uhum. E os colegas foram ouvindo aquilo e foram acostumando com Pitti, e continuou Pitti. E quando eu fui para a rádio, na rádio, o José Lourenço Brandão, que me deu a primeira oportunidade de começar a minha carreira como radialista, ele me chamava de Pitti e eu me apresentei como Pitti e virou um nome artístico. Virou o nome artístico no final das contas, né? Pitti, é engraçado porque, e agora virou até o nome da cabine de imprensa lá do Campo de Itararé, né? Foi homenageado lá. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, sim. Pô, eu fiquei muito feliz, Pitti, você sabe por quê? Eu acho que em Tocantins não tem ninguém que representa a programação esportiva do tamanho que você representa. Pode colocar 1 milhão de pessoas para fazer narração e tal, mas em Tocantins, o Pitti, eu acho que todo mundo fala em narração esportiva, fala no Pitti. João, hoje é o seguinte, hoje a gente tem vários profissionais aqui que trabalham no rádio e começaram agora há pouco e estão desenvolvendo um grande trabalho, mas eu fui o primeiro radialista da cidade. Pois é, olha só. Não havia na oportunidade o primeiro a representar Tocantins no rádio, tá? Nesse meio de comunicação, que é a radiofonia. E eu fui o primeiro, começando na Rádio Educadora de Ubá. Eu fiz um teste e logo no primeiro teste eu passei, e aí eles me contrataram lá da maneira que eles podiam contratar na época, né? Sim, com muita dificuldade, mas eu comecei com um programa chamado Pitti no Pedaço. Já com seu nome, né? O programa? Já, que legal. Pitti no Pedaço. E esse programa, João, ele era 5 minutinhos. Depois eu vou contar essa história. Sim, de que maneira que eu ia provar. Para mim fazer 5 minutinhos de programa lá, e o programa tinha uma audiência tremenda. Era um quadro no programa José Lourenço Fora de Série. Ele trabalhava na Educadora na parte da tarde e ele fez esse quadro de 5 minutos onde eu falava e focava no futebol da região. Sim. Ô Pitti, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a pauta de lugar e já vamos entrar logo nessa história de rádio. Sim. Porque é o seguinte, rádio igual
o segundo programa desse projeto e o segundo radialista, né? Porque o Boniek também é um radialista, né? Sim. Rádio me fascina muito, sempre me fascinou. O podcast, né? Podcast mesmo, no nascimento dele, ele era um programa de rádio que a gente ouvia quando queria, né? Ele não era um programa ao vivo, não é aquele programa que passa tantas horas no dia tal. A gente coloca lá e ele é sob demanda. O cara vai lá e ouve a hora que quer. E eu sou consumidor voraz, eu viajo muito, aí eu sou um consumidor, eu escuto muito podcast. Depois, com o passar do tempo, mais recentemente, que a gente começou a filmar os podcasts e mandar para o YouTube. Então, assim, o rádio, e me fascina muito, porque o rádio, ele passou por muita coisa. Ele passou por advento da televisão colorida, cinema, tudo, e ele continua. Me fala um pouquinho, assim, como é que é a sua trajetória no rádio? Como é que você... essa história eu quero ouvir, como é que você ia para o bar fazer esses 5 minutinhos. 5 minutinhos. Assim, e atualmente, né? Você está com um programa no alcance hoje de... Eu apresento um programa... de esporte. Jornal Esporte. De jornal de esporte. Ele é diversificado, o programa. A gente fala um pouco do jornalismo, as notas diversas, notas em geral e também o esporte, né? Que é o carro-chefe. Sim, sim. Mas fala aí, como é que foi o começo na rádio? Como é que foi esse comecinho rapaz, na educadora? Exatamente. Olha, na verdade, você acredita em dom? Dom para coisa? Acredito. Dom para coisa. Acredito, muito. Eu brincava muito de jogo de botão e brincava sozinho com o jogo de botão e jogando botão eu começava a narrar os jogos. Narrava os jogos porque eu escutava muito rádio, João. Eu fui ouvinte assíduo da Rádio Globo, da Rádio Nacional, da Rádio Tupi. Uhum. Ouvia muito a Rádio Guarani de Belo Horizonte. Depois a Inconfidência, não existia ainda a Itatiaia. Eu acompanhava os jogos do Campeonato Mineiro pela Rádio Guarani, que era liderada pelo Biribaldo Alves, um dos maiores profissionais do rádio do país, todos os tempos, Biribaldo. Um grande atleticano, diga-se de passagem. Eu ouvia ele bastante e eu ouvia também os locutores e narradores da Rádio Inconfidência. E ouvia muito as rádios do Rio de Janeiro. Então eu, ouvindo e absorvendo tudo isso dos narradores, dos repórteres, dos comentaristas, e ali eu fui colocando ali, naquele jogo do botão ali, a minha vontade de me transformar ou num repórter de campo ou num narrador de futebol. Era um sonho, né? E eu soube que a Rádio Educadora, em 1979 para 80, 79 para 80, estava fazendo um teste lá para locutores na área de esporte. E eu me aventurei. E ao aventurar, me dei bem, acabei sendo aprovado lá, o José Lourenço Brandão. Eu falo isso até hoje, falo isso para ele. Eu tenho uma carreira de radialista, sou profissional, sou registrado na MCE, Associação Mineira do Cronista Esportivo, sou associado da Abrace, Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos. É claro que agora eu estou um pouco afastado, porque as emissoras daqui já não vão mais lá, a gente... Não há necessidade de renovar a carteira, que a gente renovava, para a entrada nos estádios lá, né? Mineirão, sim, Maracanã, São Januário, sim, Pacaembu, Morumbi, esses estádios que a gente frequentou no início da carreira. E assim, foi desse jeito. Aí eu comecei a ter oportunidade, o José Lourenço me deu oportunidade num quadro pequenininho, de 5 minutos, e ele colocou o nome de Pitch no Pedaço. Essa palavra pedaço estava na moda na época. Eu tô no pedaço, que negócio todo. Uhum. Aí veio Pitch no Pedaço. E aqueles 5 minutinhos, eu conseguia falar do futebol profissional e o futebol amador. Fazer aquele resumo ali, falando de Itararé, de Aimoré, de Bandeirante, de Industrial, os times de Ubá, mais de Itararé, Espartano e tal. E também os times profissionais do Rio de Janeiro e de Minas, os dois que eu colocava mais. Os dois que eram mais. Né, nesses programas. E o programa foi ganhando audiência. E aí eu tive a primeira oportunidade também, com o José Lourenço, em informar os resultados dos jogos. Eu morava aqui e acompanhava os jogos do Itararé pelo campeonato regional. Naquela época, em 1980, 81.
E engraçado, rapaz, que era via telefone. Eu conseguia, com o comandante na época, a delegacia era pertinho ali do campo do Itararé, uma casa Eu ali. lembro Ali era daquela a delegacia, bem na exatamente, esquininha ali da entrada da grama, lembro. E eu havia, porque é o local mais perto que tinha um telefone, para que eu pudesse ligar para a Rádio Educadora e informar os gols do Itararé nos jogos aqui, ou os gols contra, nos jogos que o Itararé jogava. Então, saiu um gol, rapaz. Olha, a ligação é a cobrar. Não vai cobrar aqui, não, beleza, a cobrar pode fazer. Então saiu um gol e eu saía correndo lá do campo do Itararé, que era menino, tá? Comecei com 17 anos. Então, tinha vigor físico, isso não me atrapalhava. Corria, rapaz, ia lá, ligava, discava para a educadora. Gol do Itararé, em plena transmissão. Ele estava transmitindo o jogo lá do Aimorés, do Bandeirante. Sim, aí ele, vamos falar de Tocantins, o Itararé fez um gol lá no Derminas. Aí eu falava quem fazia o gol e tal. E aí, se rapaz, tivesse um gol relâmpago, você perdia ele, então. Eu perdi, já havia acontecido, já aconteceu em jogo. Enquanto eu estava lá informando o gol, o Itararé já tinha feito o segundo, cara. Quando eu chegava, ó, tá 2 já. Eu já voltava lá para falar. E era um negócio bacana, eu gostava de fazer aquilo, rapaz. Aquilo era a coisa assim mais deliciosa. Eu torci para o domingo chegar para me informar os jogos do Itararé em casa. E Pete, o que nasceu primeiro? A paixão no rádio ou a paixão no futebol? Eu joguei bola, eu tentei jogar bola, né? Tive até a visão que nos ajudou muito em juvenil do Itararé, juniores do Itararé, na época do saudoso Carangola, na época do Pascoal, você ouviu falar do Pascoal, a gente jogou bola. Mas eu tinha o dom para rádio, eu gostava de microfone. Eu falei, meu negócio não é chuteiro, meu negócio é microfone. E eu, rapaz, eu já gostava desde a época do meu avô. Meu avô, Nozinho Leão, ele foi fundador do MDB aqui em Tocantins, Movimento Democrático Brasileiro. Sim. Ele foi fundador desse partido. E lá em casa tinha, assim me conta meu pai, eu lembro vagamente, tinha lá uma caixa com microfone e tinha aquele alto-falante, aquelas campana que fala de alto-falante, que tinha em circo. Aquele negócio, não era caixa de som, era um... como é que chama aquilo? Era quase um suporte. Exatamente, né, João, quase um suporte. Aí, rapaz, ali. Eu já brincava de falar de microfone, falava então a paixão pelo rádio. Aí depois, não, ainda tem mais, João, ainda tem mais. Aí depois, nos jogos do Itararé, a propaganda do jogo, ela era feita no sistema de som da igreja, matriz de São José. Da igreja. Até pouco tempo atrás existia esse sistema de som, não sei se é o mesmo. Quem fazia a propaganda e informava que o Itararé jogava, às vezes era o saudoso Sr. Rubens Soares, às vezes era o saudoso Nicolino Roberti, que fazia, o saudoso Elmo Leão, que também fazia isso, e depois eu fui substituindo eles, e fui fazendo também. E que eu gostava de microfone, ficava lá, observava eles fazerem a propaganda, né, do jogo, anunciando o jogo, né? Iniciava-se com um dobrado, tinha um dobrado, e aquele dobrado ali abaixava o som e eu começava a falar. Atenção, torcedor, tal, aquele negócio todo. Mas era uma coisa muito bacana, e desde essa época eu já tinha, assim, esse paixão, dom. Né? É por isso aqui, ó. Microfone. Antes da gente falar do Itararé em si, vamos falar de um outro time, que eu brinco que pra mim é até mais importante que o Itararé. O Ébrio. Sim. Essa é uma história bonita. Pois é. Cara, eu tinha combinado com meu pai dele estar aqui, pra na hora do Ébrio ele falar assim, não, peraí que eu vou sentar aqui junto. Ele sabe disso. E falar um cara. O Eliazar, ele foi... Eu chamei de Calil, você sabe. Sim, e ele chama de Pitébrio. Eu chamei de Calil porque... O Atlético tinha um presidente chamado Elias Calil, que era pai do Alexandre Calil, atual prefeito de Belo Horizonte. E eu chamava de Calil, que Elias chamava de Calil. Eliasar, Calil, tá. Mas o Eliasar foi um dos fundadores do Ébrio. Na época, a gente era muito jovem, muito menino na época, mas foi um grupo de pessoas que fundou o Ébrio, né? Eram estudantes, eram pessoas assim super esclarecidas
e unindo aquelas outras pessoas aqui de Tocantins, a amizade da turma era muito verdadeira, era muito sólida. Que virou e Ébrio, aí né, virou cara? o Ébrio, e a turma já gostava de chapar, Já né? gosta. Aí o Ébrio é homenagem que a turma já gostava Já de gostava. chapar. O Douglas não deve saber dessa história. Ah. Eu sei porque assim, eu convivo com você, com o Oswaldo Mamão, com o pessoal tudo do Ébrio desde sempre, né? E, inclusive, o hino do Ébrio é aquela música Do Vicente interpretada pelo Vicente Isso. Celestino. Ébrio. Ô Douglas, não sei se você conhece essa música, o Ébrio. Ela é uma música super pra baixo, assim, o cara... Nossa, isso, era ele. E o time entrava em campo e a torcida cantando essa música. Entrava entusiasmado, aquilo ali não esfriava o time, não. O time entrava mordendo e com aquela música de velório quase. O Ébrio é muito bom. O Ébrio é um time que nasceu vencedor. Um time iluminado, porque quando ia na roça, reunia aquela turma, a turma bebia pra caramba. No dia anterior, até mesmo... Ficava de viradeira, chegava à tarde, tinha jogo e ia lá na zona rural e ganhava os jogos. Dos times da zona rural, assim, era jogo duro, mas ganhava, né? Raramente perdia o Ébrio. Mas mesmo perdendo ou empatando e ganhando, tinha carreata. A farra era a mesma, né? Tinha carreata. Carreata e fogos, ia lá pra... Rapaz, era muito bom. Eu, há pouco tempo atrás, a gente teve um projeto lá nos Pires de Mas recuperação. eu nunca joguei no Ébrio principal, joguei no cascudo do Ébrio. Tinha o cascudo. Há pouco tempo atrás, eu fiz um projeto, capitaneei um projeto, eu mais o Everton, neto do Conrado, neto saudoso Conrado Roberti. A gente capitaneou um projeto lá nos Pires de recuperação da nascente. E lá nós contamos com muita ajuda do pessoal lá, e principalmente do Rossi. E eu gostava muito de conversar com o Rossi, porque ele me contava os casos do Guarajá. Sim. Guarajá que é centenário, Douglas. Centenário. Guarajá, o time lá dos Pires é centenário. Acho que tem 102 ou 103 anos já. É tradicionalíssimo. A nossa zona rural. Assim, seu pai era do Ébrio. O Ébrio ganhava de todo mundo aqui, mas da gente ele perdia. O Guarajá toda a vida foi osso duro de roer, né? O pessoal falava que o Rossi jogava muita bola, né? O pessoal falava, aqui o Ébrio não criava, não. Aqui a gente ganhava deles. Eu lembro que a torcida do Ébrio era tão criativa. Os torcedores do Ébrio também eram tão criativos, que era duro, o jogo era difícil ganhar do Guarajá. E um dia a gente conseguiu ganhar do Guarajá num campeonato aí, 2-0, 2-1 no Guarajá, e a torcida começou a falar assim, agora já. Quer dizer, já ganhou dele. Ganhou no Guarajá, ele nunca tinha ganhado. É verdade. Aí conseguiu, rapaz. Aí quebrou-se aquele tabu, né? Quebrou o tabu do Guarajá. O Rossi falava assim, o Ébrio vinha aqui e perdia. Ia lá nas roças, tudo, ia no Flamenguinho, no Vasquinho, ganhava todo mundo. Mas aqui eu lembro de uma passagem de um jogo do Ébrio no campeonato municipal aqui, que era pro... Depois eu te conto quem é que inventou esse negócio tudo, depois eu te falo. Depois de um longo e tenebroso inverno, o Tocantins estava muito parado de futebol aqui. Depois vou contar essa história. Eu criei uma comissão chamada JOF, Junta Organizadora de Futebol. Montei uma diretoria, fizemos um campeonato em 1983, onde o Ébrio foi campeão. Aí, depois eu vou te contar essa história. E nesse campeonato, eu lembro que também... Lembrando de um saudoso já para nós, recentemente, nosso querido saudoso Ari Marciano. Sim, sim. Um ebriano assim, doente, né? Apaixonadíssimo. E o Itararé tinha um barzinho cá. Não existe aí aquela arquibancada coberta. O barzinho era cá na entrada. Sim. Cá na entrada. Eu não lembro do barzinho da entrada do estádio, na rampa à esquerda, era na rampa de entrada do portão principal, o barzinho era à esquerda e tal, e o pessoal se concentrava ali. O Ébrio jogando e a turma chapando ali. Não largava o barzinho, né? Enquanto não acabava tudo. Não largava. Aí, rapaz, o Ébrio jogando contra a associação. O Ébrio perdendo de 1-0, mas tomando um vareio de bola da associação. Assim, o goleiro do Ébrio na época estava pegando até sem querer as bolas. Falei, eu vou tomar uma goleada. Que era tanta, né? Aí, chegando lá, rapaz, deu intervalo, rapaz. 1-0 para a associação. E o goleiro pegou tudo, bola na trave, nós demos um chute a gol. O Ébrio estava irreconhecível nesse jogo. E aí ia lá pro barzinho, tem que tomar uma para relaxar. Aí começaram a tomar lá. E o saudoso Ari, rapaz, eu lembro disso até hoje. Ele virou e falou assim, gente, 4-1 para nós. Não é possível.
4-1 para nós. Eu falei, não é possível. Mas o Ari, nós estamos tomando um vareio de bola. Nós temos que jogar na retranca para não tomar goleada. Vou ter que voltar todo mundo para tomar goleada. Você vai ver depois. Resultado. Segundo tempo, o Ebro virou um inferno para cima da associação, virou o jogo e meteu 4-1. 4-1. Aí nós chegamos, a gente estava na arquibancada, né? Aí chegamos e falei assim, Ari, bem que você falou, hein? Aí virou assim, depois eles falam que eu sou exagerado. Ô, gente, eu não esqueço isso, eu falava isso direto com ele. Depois eles falam que eu sou exagerado. Um baile, nós tomando um baile, rapaz, um vareio de bola da associação. Era pra ter tomado uns 4 no primeiro tempo. No segundo tempo virou. Mas eu acho que... O Ebriano era assim, ele era otimista. Muito otimista. Mas eu acho que... Ele acreditava na virada do time, virou mesmo. Eu acho que era a caninha que eles tomavam. Também. Também. Os bichos voltavam a morder. E se incentivavam muito, né? Ô, Pete, e o Itararé? O Itararé, eu brinco e falo assim, eu em clube grande, né, eu sou cruzeirense, mas o Itararé eu acho que foi minha primeira paixão com futebol. É o meu primeiro time, né, é o time que... Eu brinco, o pessoal fala, primeiro eu sou Itararé, segundo eu sou cruzeirense, depois é o meu segundo time. Ô João Paulo, Não, mas é verdade o que você está dizendo. E o Itararé é muita tradição nisso aí, rapaz. É muita história. É muita, né? É muita história, história muito sou bonita. Da Margarida do Jarbas, né? O Jarbas foi um grande jogador do Itararé. Muita história. E eu sou um torcedor do Tubarão, assim, assim, apaixonado. Conta pra gente aqui. Como é que surge o nome Itararé e, pegando o gancho, o mascote Tubarão? Tá. Boa pergunta. Já emenda as duas, assim, pra gente... Uma excelente pergunta. Isso é até bom para as pessoas que estão assistindo agora, porque às vezes as pessoas ficam curiosas. Poxa, Itararé vem de quê? Vem de onde? Qual é a origem desse nome? Por que esse nome, né? E Tubarão? Tubarão por quê? A gente não tem praia aqui, a gente não tem mar aqui. Não tem nada. Tem que ter uma lógica para isso tudo, né? Deixa eu abrir um parênteses e te contar. Eu, quando estava fazendo faculdade, morava em Ouro Preto. Sim. Eu ia de camisa do Itararé pra aula. Sim. E tudo, e Tubarão. Aí o pessoal fala assim, mas, pô, cidade de Minas, com o mascote do time da cidade são Tubarão. Tubarão. Mas conta pra gente aí, Perfeito. Vamos lá. Olha, vamos começar com o nome Itararé. E quem me contou isso, já saudoso Jesus Assunção, que era uma enciclopédia, aquele homem era uma inteligência fora de João Paulo. Eu conversava horas e horas com ele, e o tanto que a gente aprendia, o tanto que eu aprendi, foi muita quantidade que eu aprendi dele. Ele ficava comigo assim, Pete, você é o último a dar as primeiras ou o primeiro a dar as últimas? Eu ficava enrolado com essa pergunta dele, mas Jesus, agora você me apertou. Você é o repórter, o primeiro a dar as últimas, ou os últimos, ou o último a dar as primeiras? Aí eu pensava, não, sou o primeiro a dar as últimas. Claro, as últimas notícias, tem que ser sempre. Aí não, tudo bem, mas ele brincava muito comigo. Então ele me contou que em 1900, Itararé, de 27 de outubro de 1935, foi fundado. Aí, mas como esse time, antes desse time existiam dois times aqui em Tocantins, que era América e Sport. América e Sport. Mas América e Sport era uma rivalidade muito grande, e quando eles encontravam, o pau comia solto na casa de Noca. Era briga o tempo todo com canivete e garrucha aparecendo para todo lado. Na época era garrucheiro mesmo. Era um perigo tremendo. E aí resolveram acabar, não vamos parar, não podemos continuar, não. Tocantinense, brigar com o Tocantinense por causa de futebol, então vamos fundar um time. Vamos fazer um time para a gente. Aí aconteceu uma reunião na casa do saudoso Antônio de Pado Machado. Sim, pai dele. Meu primo. Meu primo? Meu primo do meu pai, né, na Antônio verdade. Machado? Não, Antônio Machado era pai do Antônio de Pado, era tio do meu pai. Então, Antônio Machado, foi na casa dele. Sim. Aí houve uma reunião e lá estavam o Sr. José Rodrigues, que inclusive foi o primeiro presidente do Esporte Clube Itararé. Isso aí, quem me contou foi o Jezinho. O Jezinho Fausto. Estava o senhor João Lopes, 14 voltas. Que deu o nome para o estádio. Estava o senhor Fausto,
pai do Zezinho, que era tabelião na época. E mais umas 3 ou 4 personalidades que ele me falou e agora eu não me recordo. Um chá com torradas. Às 5h30 da tarde, com aquele sol das 5h30 batendo assim na janela, ele lembrava, ele era menino, fizeram essa reunião. E a partir dali eles fizeram a fusão de Esporte e América. Juntaram. Vamos juntar, vamos fazer um time só. E eles jogavam nesse campo do Itararé mesmo, mas ele pertencia à família do João Lopes 14 votos, família 14 Lopes. votos. Exatamente. E o João Lopes, nessa reunião, ele disse, vamos fazer o seguinte, o time precisa de um campo. E eu vou doar aquele terreno para o Itararé, e doou o terreno do Itararé. E, a partir daquele momento, nós precisamos agora de um nome. Que nome é esse que nós poderíamos dar? E aquela bela tarde, teve um senhor, o nome, rapaz, desculpa não lembrar, ele era amante de livros, lia muito, era um grande leitor, sabia de tudo que se perguntava para ele, falou o nome, eu não me recordo agora. E o Jesus dizia o seguinte, ele leu uma passagem do Barão de Itararé. Esse Barão de Itararé, ele era um homem que todo mundo temia, ele era muito valente e ele ganhava batalhas. E aí, batalhas e mais batalhas, era um verdadeiro vencedor. Então, esse cidadão, que me perdoe, eu não recordo o nome que o Jesus me falou na oportunidade, eu tinha que ter, na época, gravado, ele disse assim, eu vou sugerir, por que a gente não coloca em homenagem ao Barão Itararé? E assim foi unanimidade daquela reunião, não, vamos colocar, vai chamar Esporte Clube Itararé, e a partir dali surgiu o nome Esporte Clube Itararé. E o Itararé surgiu em homenagem a um grande barão. O Barão de Itararé. Olha só. E o mascote tubarão? Bom, aí o mascote tubarão. Mas aí depois, mas antes de chegar no mascote tubarão, o campo do Itararé ele foi feito a pá cavalo. Na época a pá cavalo que eles contam, tem até o livro que conta toda a história, inclusive muita gente ajudou. O Itararé, até hoje o gramado do João Lopes 14 votos tem uma drenagem maravilhosa, porque as pessoas da época, na época eles se preocupavam muito com a drenagem, para deixar assim, choveu, não tem que dar poça d'água, não tem que dar nada. E até hoje essa antiga drenagem, ela é a mesma, é até a hoje. mesma Olha só, e não teve funciona de maneira sensacional. Pode chover que o gramado dificilmente, só se não a chuva mesmo. Aquela violenta que não tem jeito, aí não tem jeito. Aí você vê grandes estádios, Maracanã, Mineirão, São Januário, que também sofre muito. Aí o São Nicolino, o Sr. Didi Teixeira, que foi técnico, Didi Teixeira, pai do Sr. Didi Teixeira também estava nessa reunião, acho que foi um dos que sugeriu também o nome de Itararé, e estava na reunião também, e eles contam que fizeram um mutirão e fizeram o campo. Fizeram o campo, pararam lá com o pá-cavalo, fizeram tudo, fizeram o plantio da grama, essa grama mesmo de pasto aí, e fizeram o campo do Itararé. Agora, por que Tubarão? Tubarão, eu já trabalhava na Rádio Jubá, Rádio Educadora, depois eu fui para o Ubaense, já estava na Ubaense, nos anos 90. E o Itararé, ele ganhou o seu primeiro título regional em 1985. Ganhou o primeiro título em Guiricema ao derrotar o Sport por 1-0. O nosso time, nós tínhamos como no time titular 10 jogadores da casa. Apenas um de fora, chamava Foguete. É o que fez o gol do título. Depois de uma jogada do Eulim pela direita, cruzou, o Foguete escorou e a gente ganhou do Sport de Guiricema lá. E o Sport de Guiricema era o time completo do Aimorés, que havia ganhado 5 títulos seguidos. O Aimorés, naquele ano, não sei por que cargas d'água, não, minto, aquele ano o Aimorés já estava indo para a segunda divisão, já estava se profissionalizando para disputar o campeonato da Federação Mineira de Futebol. E esses jogadores escreveram para o Sport de Guiricema.
e chegaram à final com o Itararé acabou desbancando lá, conseguiu o primeiro título em 1981. De lá para cá, o Itararé começou a acumular títulos, começou a ganhar títulos e mais títulos, porque o Itararé começou a adotar o que o Aimorés adotava. O Aimorés ganhava os títulos todos, mas o Aimorés fazia um verdadeiro escrete. Ele pegava os melhores da região, montava um time, treinava, colocava aquele time na ponta dos cascos. Sim. E era difícil. Trazia um rock lá de Ouro Preto. Estudava lá na Universidade de Ouro Preto. O Rock foi um que jogou no América depois? Jogou no América. Ele era famoso lá. É famoso lá. Mas ele tinha um problema de má circulação. Acho. Sim. Aí ele acabou abandonando o futebol e só jogava um amador. E ele veio, um dos maiores centroavantes que eu vi jogar na minha vida por aqui. E ele, o Aimorés, montou um baita time. Tinha jogadores de Muriaé, jogador de Leopoldina. Faziam um escrete. Os nossos times daqui, mais a nossa base aqui e tal, não acompanhava a evolução do Aimorés, então só dava Aimorés. Sim. A partir dali, o Itararé passou a adotar esse critério também. Opa, para nós acompanhar o nosso rival aqui, a gente tem que pelo menos tentar acompanhar o que eles fazem lá. E assim começou a acompanhar. Já se contratava jogadores de fora para reforçar. Porque às vezes você tinha jogador da casa lateral direito que não tinha o mesmo nível do que o lateral do Aimorés que buscava lá em Cataguases, buscava lá em Leopoldina, né? Sim. Buscava no Rio, buscava em Belo Horizonte. Então a disputa era assim, muito, a disparidade, a diferença técnica era muito grande do Aimorés, por isso que ele ganhava tudo. Então a pessoa adotar esse critério. Aí começou a ganhar os títulos, ganhar os campeonatos. E nos anos 90 a gente papava tudo. E nos anos 90 é que se destacou o filme Tubarão. Do Spielberg. Exatamente. E esse filme Tubarão, ele, no Brasil inteiro, aqui, ele virou uma moda. Todo mundo ia ao cinema para assistir o Tubarão. Era muito temido no mundo inteiro. Foi o filme que botou o Spielberg no patamar que ele está hoje. Exatamente. Tem até um caso curioso, que eles chamavam o filme de... Esses filmes até hoje, esses filmes muito cotados, né? Sim. Eles chamam de blockbuster, que é em homenagem à locadora, à rede de locadora, porque eles eram mais cotados. Sim. E o Tubarão é considerado o primeiro blockbuster, é o primeiro que acabava tudo na prateleira das locadoras. Pois é. E pelo fato do Itararé ser esse time que passou a meter medo nos adversários... E tanto é que em reuniões de liga que a gente acompanhava, na hora da divisão das chaves, todo mundo corria da chave do Itararé, queria na chave e ele era temido. Uhum. Como o Tubarão no filme era temido, todo mundo morria de medo do Tubarão, aquele negócio era um negócio todo. Aí eu passei a chamar, gente, peraí, se o nome Itararé veio de um barão de Itararé, e se o time ele é temido por todos, todo mundo respeita o Itararé e tem medo de disputar já sair de cara com ele na chave, com medo de uma eliminação precoce. Não é? Então, pelo fato de todo mundo temer, né, e ter medo de jogar contra o Itararé, ter medo, aí eu falei assim, não, o mascote nosso é Tubarão. Tubarão vai todo ser mundo tem Tubarão, medo, Tubarão, em homenagem ao Barão de Itararé e o Tubarão. Devido. Aí juntou-se as duas coisas, acabou pegando e pegou. Eu nunca imaginei que era que poderia ter sido isso aí. Nunca imaginei. O nome Itararé, do Barão de Itararé, eu já imaginava, não sabia, mas já imaginava. Porque eu li algumas coisas sobre o Barão de Itararé, eu já imaginava que tinha alguma coisa a ver. Mas do filme Tubarão... Agora, eu tenho muito amigo de Ubá e tenho muito amigo torcedor do Aimorés. Já me perguntaram isso, eu já respondi. Interessante, porque... Eu nunca imaginei, e é muito interessante, porque realmente... E no filme Tubarão, Douglas, não sei se você lembra desse filme, eu já assisti, o tubarão mesmo quase não aparece. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. No Paraná tem mar? Não, Paraná... A região sul do Brasil tem mar? Tem ali, até tem, eu acho que... Tem Florianópolis, né? Então, Santa Catarina. Paraná, acho que não. Londrina tem mar? Não, Londrina não. Pois é, o mascote do Londrina é tubarão. É um tubarão. Então não tem nada a ver. Claro. Só para colocar, eu já falei com o mascote do Londrina, que joga no Estádio do Café, que é do interior do Paraná, é tubarão. E lá não tem mar. E lá não tem mar, é verdade. É verdade. E assim...
Eu tenho muitos amigos de Jubá, e tenho muitos amigos torcedores do Aimorés. E toda vez que eles falam do Aimorés, eu falo assim, ó, eterno freguês do Itararé. Só de sacanagem, só pra sacanear. A gente passou um perrengue com o Aimorés na época aí, só perdia direto, depois passou a ganhar. Passou a ganhar. Eu vou te contar uma passagem. Nós, me lembro, não sei se foi no ano 2000, um ano que a gente ganhou o título aí, 2000 e tal, não vou lembrar exatamente. Nós estávamos numa semifinal contra o Aimorés e deu uma tarde muito chuvosa, mas muito chuvosa. O presidente era o Éder Soares. Sim. E o Éder trouxe como atração o Túlio. Lembro. Lembra? Eu lembro. E o Túlio veio, rapaz. Aí, tal, como atração e tal. O Cidinho até colocou o Túlio contra a vontade dele. Ele não vai se esforçar aqui. O jogo contra o Aimorés é parada torta. E a gente jogou contra o Aimorés aqui, ou na cabine transmitindo o jogo. O pessoal do Aimorés toda hora olhava, o Aimorés pimba, 1-0. Aí daí a pouco, nós achávamos que o Itararé ia dar uma reagida, o Aimorés pimba, 2. Aí, no frigir dos ovos, o Itararé não jogou rigorosamente nada naquele jogo, tomamos o terceiro, 3-0. O presidente do Aimorés foi lá na cabine e falou assim, ó, já era, tchau. Mas o regulamento da competição, daquele campeonato, ele não o saldo de gols não atrapalhava, quer dizer, era pontuação e após as duas partidas, se houvesse empate em pontuação, se disputava a vaga para a final dos pênaltis. Até então, hoje. Não tinha saldo, né? Não tinha saldo. É até hoje, assim. Exatamente, E o Aimorés viveu uma semana na época, mas uma semana de só otimismo. O torcedor ia aos treinamentos, lotava as dependências do Aimorés. O Aimorés resolveu marcar um amistoso com o Tupi. E jogou no meio de semana, quarta-feira, com o Tupi. Ganhou o Tupi de 3-0. Também botou mais jogador reserva. O Tupi estava se preparando para o Campeonato Mineiro. Também botou jogadores mesclados da juniores como principal. Ganhou 3-0. O presidente era muito zoador, né? Eu acho que eu vou colocar esse time reserva contra o Itararé domingo aqui. Porque a vaga é nossa, gente. Aí o Manga era o goleiro. O Manga era o goleiro do Aimorés. Estava atrás do gol, batendo bola. Falei, senhor presidente, presta atenção. O senhor não conhece Itararé não, hein? O senhor tá vendo? O Pete tá calado lá no rádio. Quer dizer, eu não falava nada. Ficava quietinho, né? Escuta o programa do Pete lá na Rádio Baiense lá. Escuta amanhã. Ele tá calado, ele não tá falando nada. E quando ele tá calado, eu tenho medo. Porque ele catamarra o tempo todo. Ele tá em silêncio. O silêncio dele tá me incomodando. Presta atenção, você não sabe o que é Itararé. E nesse dia que o Tupi jogou com o Aimorés lá, eu, Cidinho e o Júlio Mota, não esqueça essa passagem. Nós fomos para João Molevade. Lá iriam jogar o time de João Molevade contra o Olympique de Barbacena. E na época a gente podia assinar o jogador, o reforço que quisesse. Na época era campeonato aberto e tal. E a gente se deslocou, rapaz, de Tocantins a João Molevade. E ao chegar lá no estádio, um estádio muito grande, fomos acompanhar e tentar trazer um back chamado Márcio Pedra, um volante chamado Givanildo e um atacante, Júlio. Os atacantes, nós temos aqui para ver o time aqui do Barbacena, do Olympique. Aí fomos lá para acompanhar e tal, começou o jogo, um pontinho pegou a bola, 1-0 pro Molevade. E nós olhando, eu olhava assim, que ponto é esse? Aí um meio de campo dominando a bola, colocava no peito, colocava e começava a distribuir. Falei, que meio de campo é aquele? Nós querendo ver. O Cidinho falava assim, o Márcio Pedro. Só tomando nas costas o Márcio Pedro. Aí, sabe quem que era o atacante? Aí nós chegamos à conclusão, você quer saber de uma coisa? E o goleiro do Molevade, chamado Gleison. É o Gleison que jogou no Cruzeiro depois? Jogou no Cruzeiro depois. Jogou. Eu lembro. Aí eu falei assim, ô Cidinho, posso dar uma opinião? De cá não agradei nada, agradei de 3 de cá. Aquele ponta. Não, João Molevade, eu não sei quem que é. João Molevade.
Aí, dele aquele pontinha lá, que arrebentou, fez 2-0, fez 2 gols, ganharam de 3-0, e fez 2 gols na partida, do goleiro e do volante. Aí nós chegamos lá e tal, vamos largar os de Barbacena, então vamos levar esse. Acho que compensa, compensa. Era o Schumacher. Ah, sim. Era o Schumacher. Aí nós chegamos perto dele e disse, ó, nós precisamos estar no campeonato lá, aquele negócio todo e tal. E meu pai tá aí, eu quero saber meu pai, eu tô aqui disputando o profissional e tal. Aí o pai dele falou, onde que é? É na região de Baco, eu conheço demais da conta e tal. Aí Tocantins, é 10 quilômetros. Não, beleza e tal, eu levo ele. Mas o senhor leva mesmo? Leva ele. Aí contratamos o Cleison, o volante, não me recordo o nome aqui, e o Schumacher. Beleza, 1-0 para o Aimoré, 3-0 para o Aimoré, aqui chegamos, né, com novidade, Taraí chegou com novidade. Nós demos um vareio de bola no Aimoré. O Flavinho jogou pra caramba, o Schumacher acabou com o jogo, sofreu o pênalti da partida, ganhamos de 1-0, fomos pros pênaltis e eliminamos o Aimoré lá dentro. Olha só. Calou todo mundo. Então é uma passagem, assim, sensacional, e naquele ano a gente acabou sendo campeão. Olha, ô Pete, eu tenho uma pra te contar, que é recente. 2019, no Regional, 2019, a avó da minha esposa ainda era viva. A avó da minha esposa faleceu pouco tempo agora. Sim. E ela apaixonada com futebol regional, e ela era presidente de um clube, de um time lá em Leopoldina, que chamava Tulis, que tem a camisa muito parecida com o do Itararé. Vermelha e tudo. Uhum. E ela ficou doida. Desde quando eu mostrei a camisa do Itararé pra ela a primeira vez, ela ficou doida e tal. E ela tava aqui. Num dia eu falei, eu vou levar a senhora no campo pra ver o jogo. Aí eu levei, era o Itararé contra o time de Divinese. Era o último jogo da primeira fase, se eu não me engano, que o Itararé acho que ganhou de 4-0 do time de Divinese. E ela assistiu... o Guarani de Divinese. Isso, Guarani de Divinese. Isso. E a dona Iris era muito botafoguense. Botafoguense não perdia... Foi agora pertinho, 19? Foi 2019. O Guarani é a camisa alvinegra. Isso. Sim. Ela não perdia um jogo do Botafogo. Sim. O Botafogo jogava, ela tava lá assistindo. Ô, Pete, ela xingou, vou ver se você vai lembrar o nome, que você vai lembrar o nome com certeza. Ela xingou o jogo inteiro o camisa 14 do Itararé. Quem que era o camisa 14 do Itararé na época, você lembra, de 2019? Ela xingou o jogador o jogo inteiro. Falou, esse jogador é muito ruim, isso não joga nada, o treinador tem que tirar ele. Era o Chayenne. Aí eu brinquei com a minha esposa esses dias. Falei assim, sempre gostou de jogar com a 14. Eu queria que a sua avó estivesse viva só pra eu olhar na cara dela e falar assim, olha quem tá fazendo os gols do Botafogo. É o tudo hoje. É o Chayenne. Tudo hoje você torce pra ele. Verdade. Ô, Pete, nós vamos chegando aqui nos finalmente aqui. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já, a sua carreira de rádio é chique demais, é linda, né? Tem alguma coisa na rádio que você não fez, que você tem vontade de fazer? Alguma transmissão, algum jogo, que você fala assim, olha, esse aqui eu não fiz e eu tenho vontade de fazer? Eu tinha um sonho de trabalhar numa Copa do Mundo. Copa do Mundo, né? Eu acho que é o sonho de todo narrador, né? Eu tinha esse sonho, eu poderia até ir, João, porque eu tive a oportunidade. Eu cheguei o Tarcísio, ele era um baiense que trabalhava na Inconfidência de Belo Horizonte. Uhum. No sobrenome, não recordo. O Tarcísio, ele viu eu trabalhando de repórter na Rádio Educadora, e um dia ele me parou e falou assim, você não quer fazer um teste na Inconfidência de Belo Horizonte, não? Aí eu, muito... Sim, inexperiente, verdinho na época, muito verdinho, falei, Tarcísio, quem dera, mas se eu chegar lá eu vou pipocar, vou ficar nervoso. Rapaz, e ele falou assim, não, eu pago a sua passagem, quase nada, era na Rádio Educadora, na época não era a fiscalização que tinha hoje, os profissionais tinham que ser registrados com carteira e tudo, e não se assinava a carteira, a gente não tinha salário, a gente tinha comissão. Sim. A gente pegava propaganda, você que é repórter e tal, você vai ter 50% aí, qualquer propaganda você pegar. E a gente era jovem, acaba que no bolso estava bom demais, não se preocupava com o futuro. Tanto é que eu não sou aposentado até hoje exatamente por causa dessa falta de conhecimento, né? E de maldade, né? Sim. Tal. Mas aí... O Tarcísio me levou para Belo Horizonte uma bela manhã. Nós fomos até a rádio, eu conhecia muito a Guarani. Aí fomos até a Rádio Confidência.
E a Rádio Confidência, o rapaz do esporte lá falou assim, vou fazer um teste aqui, é o seguinte, é como se você estivesse no Mineirão acompanhando o jogo do Cruzeiro e Atlético. Você vai fazer uma ponta para mim aqui. Eu falei, ponta? Ponta aqui, a gente fala ponta, você vai ser o repórter de fundo. Ah, tá. Repórter de fundo. Beleza. E depois você vai me entrevistar. Não, beleza. Aí eu já estava nervoso, falei, puxa vida, o que é isso? Aí ele narrou um gol lá do Atlético e me chamou. Né? E eu era muito... Eu acompanhava muito, gostava muito do Denis Menezes da Globo, gostava muito do Heraldo, da época era o Ronaldo Castro, até hoje trabalhando em rádio. Eram os repórteres que se destacavam nas emissoras de rádio do Rio de Janeiro. Eles se destacavam. Eu acompanhava e me espelhava neles. E aí eu fiz uma ponta muito legal. Eu descrevi o lance para ele no que ele criou lá. Sim, peguei o patrocinador da época da Inconfidência, que era a Drogaria Magazine, onde o que é bom custa pouco. É uma drogaria lá. Sim. Em Belo Horizonte. Ela fazia Drogaria Magazine, parece. Aí, na época, ele narrou um gol lá do Cruzeiro, pim, narrou um gol do Atlético, pim. Aí tal, beleza e tal. Entrevista o seu jogador. Eu, pum, entrevistei ele. Tudo no estúdio de gravação. Tudo ficcional. Eu né? com fone e com um efeito de torcida, aquele negócio todo. Aí eu me entusiasmava e tal. Aí tal, beleza, tal, saí, toma água lá. Aí a pouco ele chamou, ó, menino é bom, mas o menino vem, aí tem que saber. O garoto era de 17 anos, ele vem e tal, eu vou saber dele, vou saber dos familiares. Na época, aí eu fiquei com medo, o pessoal lá de casa também ficou com medo, não tinha parente nenhum em Belo Horizonte, como é que, desbravar, então de repente a falta de coragem. Eu poderia até ter tido essa oportunidade de fazer uma Copa do Mundo. Sabe? Mas aí, continua por aqui mesmo, que você está estudando aqui, fica por aqui, qualquer coisa que você precisar, a gente dá socorro, você está lá, você passa um mal, como é que a gente faz? Não, a família não tinha recurso, não tinha carro, a dificuldade financeira, né? Todo mundo sabe que toda a vida sou de uma família humilde, origem de família humilde, então era uma dificuldade tremenda, então o medo... E eu fiquei com medo também, porque eles me botavam medo. Falei, fazer o quê? Que eles iam me dar lá, era uma república, uma kitnet para me morar e fazer trabalho nos treinamentos. Que ele falou, nós precisamos dele cobrir o América. Ele vai cobrir o América a princípio. Depois ele vai no Atlético. Né? A América era no Vale Verde, eu teria que ir para o Vale Verde, fazer a cobertura do América e depois participar dos programas da Rádio Confidência. Poderia ter ido. Hoje eu iria. Sim. Mas hoje é outra situação. Pois se eu tivesse a cabeça da época, a cabeça que eu tenho hoje, eu iria tranquilamente, porque eu ia galgar também. Algo mais. Sim. Procurar algo mais. E eu tinha condições de perfeitamente. Eu tenho essa autocrítica. Eu acho que eu iria me desenvolver muito lá na Inconfidência, e de repente iria para outra emissora e tal, e ia crescendo dentro do ramo de rádio. Mas na época o medo era complicado. E a gente ia perder a figura lendária que virou agora o... De repente lá explodia lá e o Tocantinense ficaria... Né? Fica, de repente poderia, né? Poderia. A gente pensa, né, no lado positivo. Poderia se desenvolver e de repente ir para uma rádio do Rio também depois. Mas tive muitas oportunidades. Mas eu trabalhei muito em rádio aqui, João. Trabalhei na Rádio Montanhês de Viçosa, fiz jogo para Montanhês, me pegavam aqui em casa para pegar Mineirão, jogo do Independência, jogo lá no Parque do Sabiá, hoje é João Avelange, em Uberlândia. E trabalhei para a Rádio de Ponte Nova, trabalhei para essas emissoras todas, eu era indicado, os caras viam aqui em casa. Buscava. Olha faltou um repórter. A gente chegaram a me pegar 4 horas da manhã, batendo lá em casa lá, eu quero falar com o Luiz Carlos Pitt aí e tal. Isso aqui nós somos de Ponte Nova, tal, tô querendo, nós estamos embarcando para Belo Horizonte agora, nós vamos fazer um jogo lá, vou te dar um cachê. Já ia lá.
E trabalhava, eles ficavam malucos comigo, né? Puta merda, camarada ele é fera. Pra gente terminar, Ah. o jogo mais emocionante, o melhor jogo que você narrou, vale Tararé, profissional, o que quer que seja. Pode ser do amador, do profissional? Amador, profissional, o jogo mais emocionante. Você falou assim, esse aqui agora eu tô sair daqui melhor. Olha, um jogo emocionante que eu trabalhei de repórter, aí já de repórter, no profissional, foi o jogo em que o Botafogo, em 1989, se sagrou campeão carioca em cima do Flamengo, com o gol do Maurício. Eu estava atrás do gol. É mesmo, aquele que o Botafogo E eu fui o primeiro a pegar a palavra do Maurício. Olha só. Eu estava atrás daquele gol e eu vi todo o lance. Eu vi o Maurício empurrando o Leonardo. Eu vi o juiz fazendo... Botafoguenses, esse gol foi roubado, viu? Não, esse foi violento, Mas eu estava atrás do gol e eu fiz uma matéria com o Wilson Gotardo, que era o zagueiro do Botafogo. O Wilson Gotardo, o Botafogo estava... Mas aqui, muita quantidade de tempo sem se conquistar um título. Era mais de 20 anos sem conquistar o título. Muitos anos. Em 1980... O Botafogo estava num jejum. Ô, João, eu coloquei o fone da Rádio Baense e o nosso narrador era o Vicente Fagundes, saudoso Vicente Fagundes. Ele era o nosso narrador. E eu coloquei o fone e ele conversava com os torcedores do Botafogo na Praça São Januário. Porque nós tínhamos um repórter, que ficou em um bar e que ficou acompanhando a carreata dos botafoguenses. Fizeram uma festa tremenda na Praça São Januário, na Praça Independência, e fizeram carreata e todo. E naqueles festejos, o pessoal, eu estou com a Rádio Baense, o Luiz Carlos Pinto está lá no gramado com o Wilson Gotardo, que vai falar com você. O cara até desmaiou de emoção. O Wilson Gotardo de lá mandando um abraço pro torcedor em um bar, falando o nome dele. O cara falou assim, chegou aqui em Tocantins, chegou aqui no bar, ele foi lá na rádio lá. Eu lembro até hoje, levou lá um queijo e uma goiabada de presente pra mim. Você me proporcionou uma alegria que nada paga. Na época foi muito legal. Cara, que legal. Muito bacana, muito bacana. Ô, Pete, te agradeço demais por esse papo. Nós vamos encerrar. Eu espero que você tenha gostado, né? Nossa, um papo assim que... Nós tomamos eu queria uma ter aula mais, aqui eu queria ter mais futebol. tempo para contar mais coisas para você. Olha, Ao longo da minha carreira é longa de rádio e é muito bacana, é muito bonita. Vou deixar bem claro, com muitas dificuldades. Eu ia fazer esse pitch no pedaço, eu dependia de carona, eu ia para carona todo dia. Ia de carona, olha só. Eu ia de carona todos os dias. Eu passava ali em frente da venda do Mauro. O Mauro tinha uma venda na esquina, que hoje é aquele 1,99 lá, que é, né? Sim. Pessoal, aquela loja ali, tinha a venda do Mauro ali. Eu passava todos os dias, encontrava com o saudoso Torim, pai do Marcos Vinícius, pai do Daniel. Do Daniel. E ele gostava muito de mim, ele era treinador. E por várias vezes ele me parava. Estava tomando já Você já vai fazer o programa? Vai. Então eu quero que você fale uma coisa, olha só. Olha o que eu guardo. Olha o que eu guardo. Eu quero que você fale uma coisa hoje. O Itararé treina hoje, Torinho. Nós tínhamos 3 treinadores, era o Jarbas, o Pururu e o nosso Ademastor, que era o Torinho. Aí o Torinho falava assim, eu quero que você dê a seguinte notícia para mim lá, já com o copinho. Quem não for ao treino, não treinará. Eu falei, beleza. É isso que eu quero. Quem não for ao treino, não treinará. Oh, gente, é fantástico, é um negócio assim maravilhoso. E olha que eu vou te escutar. E eu falei, o pessoal de Babo ria de rir, quando eu contava essas coisas. Mas nós vamos já deixar combinado aqui, certo que nós vamos fazer uma parte 2. Vamos fazer. Nós vamos fazer assim que... Né, Douglas? Porque é ótimo, rapaz. Foi um papo muito gostoso. Bom, tem muita coisa para contar. Eu já entrevistei um venezuelano chamado Aragonês. Ele jogava com a camisa 10 da seleção venezuelana e eu fiz o jogo no Maracanã, de repórter, Brasil e Venezuela. O Brasil ganhou de 3-2 e o Aragonês, que me concedeu uma entrevista bacana, botando a mão no meu ombro, tá? Ele fez 2 gols nessa partida, os 2 gols da seleção venezuelana contra o Brasil. Depois eu vou contar a minha história com o Roberto e com o Zico. Não, conta. Roberto Dinamite, Zico? 2 maiores, né? Não, deixa eu rolar mais um bocadinho, vamos escutar essa história. Pode. Claro. Não, foi logo no início da carreira, quando eu tinha um sonho da vida, conhecer o Maracanã. Eu chegava a sonhar com o Maracanã, de tanto acompanhar o futebol carioca. Porque, na verdade, gente,
Eu sou um baita de um atleticano, mas a gente acompanhava muito o futebol carioca, porque as emissoras de rádio, naquela época, ela tinha a maior penetração, as rádios do Rio de Janeiro. É uma rádio nacional, é uma rádio Tupi, é uma rádio Globo. As rádios de Belo Horizonte, elas chegavam através das ondas curtas. Essas ondas curtas, a gente pegava lá a Guarani, que comanda o futebol, a Guarani pegava a Rádio Inconfidência nas ondas curtas. Na ondas médias, ou na AM, como dizem hoje, a gente só pegava a Rádio Globo, também à noite. De dia oscilava. O som ia e voltava, era uma dificuldade descomunal para pegar essas emissoras na parte do dia. Na parte da noite, sim, parece que a potência propagava mais, ela avançava mais. Então, nessa época existiam essas emissoras. E quando eu fui ao Maracanã pela primeira vez, o José Lourenço me deu todo o equipamento e falou, desce o elevador e vai. Eu cheguei no Maracanã tremendo igual vara verde, porque vi aquele mundão de estádio, né, cara? Doido para ver o gramado do Maracanã. O maior do mundo. De cara, né? O sonho meu era ver o Maracanã, ir ao jogo ao Maracanã, assistir um jogo no Maracanã, assistir um jogo de um Vasco e Flamengo no Maracanã, e eu fui num Vasco e Flamengo. Falei, seja que Deus quiser. Peguei lá as carrapetas, que seriam o fone, o cabo, que era fio, não tinha microfone sem fio, e o aparelhinho lá, o chamado pré, que me dava um retorno. Porque quando se transmite futebol fora daqui, a gente tem o TX e o RX. Ou seja, a transmissão e o retorno. Você precisa ter o retorno, você não tem o retorno local, que a rádio não pega lá. Sim. Então, através das quatro pontas, as quatro linhas, através dela que você tinha a transmissão e o retorno. Nós fazíamos essa... Aí eu aprendi, esperto na época, aprendi a ligar e tal, aquele negócio todo. Mas eu me perdi lá dentro do Maracanã, é tão grande, tão gigante, eu perdi. Aí eu dei uma sorte tremenda que eu encontrei o Denis Menezes falando na minha frente, esse é o Denis. E eu gritei, Denis Menezes, ele parou, falou assim, oi, tudo bem? Não, eu estou começando agora, estou chegando aí, eu queria que você me desse uma força, porque eu tenho que chegar no túnel principal, eu tenho que chegar no vestiário do Vasco, do Flamengo, para ver se eu faço uma entrevista com um gravador desse tamanho, gravador bitelão na época, aquelas fitonas. E ele falou assim, não, perfeitamente, tal, você é de onde? Eu sou de Tocantins, mas é próximo de Ubá. Terra do Ari Barroso. Terra do Ari Barroso. Aí ali comecei a entrosar com ele, achei uma pessoa muito simpática, o Gilson Ricardo também, da Globo na época, e eles me conduziram lá, então, ó, pode ficar à vontade ali, ó, aquele ali é o vestiário do Flamengo, isso aqui eu não vou. Daqui a pouquinho eles abrem a porta para fazer algumas entrevistas, na época fazia. E aí abriu a primeira do Flamengo, e eu com um gravadorzão, rapaz, quem tava lá fazendo massagem? Zico, novinho. E aí comecei a tremer, né, perto do Zico aqui. Aí eles sentados conversando, eu falei assim, o massagista, dá licença. Ô Zico, ó, sou da Rádio de Ubá, Minas, interior de Minas, Zona da Mata e tal. E eu conversando com ele, ele olhando para mim. E eu sou repórter, começando agora a carreira e tal. É uma honra muito grande se você me concedesse essa entrevista, cara. Seria muito bom para mim. Aí o Zico, rapaz, passou a mão no meu ombro. Vem cá, Mineirinho, pergunta o que você quiser. Nossa. Rapaz, eu fiquei à vontade com o Zico e fiz talvez uma das melhores entrevistas com um jogador profissional que eu fiz, foi aquela com o Zico. O Zico me deixou totalmente à vontade. E eu era assim, fã incondicional. Eu adorava o futebol do Zico, apesar de jogar no Flamengo, eu era fanático com o futebol, a genialidade do Zico, que para mim foi um dos melhores, o melhor jogador. Pelé eu vi encerrando carreira, ajoelhando lá no gramado da Vila Belmiro, despedindo do futebol contra a Ponte Preta. Eu era muito, muito novo na época, eu lembro disso, mas ver jogar bola, eu vi Maradona e vi Zico. A verdade é essa, os grandes craques que eu vi, como o centroavante, o maior centroavante da história do futebol do Brasil, na minha opinião, que eu vi jogar pertinho, chama-se Reinaldo. O maior centroavante, o melhor centroavante que eu vi jogar na minha vida. E os três centroavantes, tudo com R, Reinaldo, Roberto e o Ronaldo Fenômeno. São os três maiores centroavantes que eu vi jogar. Eu só vi o Ronaldo desses três, né? Mas então esses três, nossa o Roberto senhora. Dinamite também era um exímio cobrador de falta.
E era o grande ídolo da torcida do Vasco, é exemplo do Zico. Então o Zico me deixou muito à vontade, João Paulo. Eu fiz a entrevista. Aí fui no vestiário do Vasco conversar com o Dinamite. O Roberto, da mesma forma, me recebeu, rapaz, de uma maneira, só que o Roberto eu tinha que subir no banquinho para falar com ele, que ele era muito alto. É muito alto, né? O Dinamite, aí ele não podia sentar, que as cadeiras já estavam todas ocupadas, e eu tive que fazer, e me deu uma dor no braço, e eu conversava com ele. Acabou o Denis me levando até o gramado, dali eu já familiarizei com os profissionais da Telerge e da Embratel, que eles que faziam a ligação. E ali eu já comecei fazendo amizade com eles, eles me ajudavam a ligar e tal. Foi a minha primeira transmissão. Placar do jogo, 0-0. Não teve gol. Não teve, olha só. Maracanã, 160 mil Antigamente torcedores. podia, né? 160 mil torcedores. Fica até bonito, rapaz. De um lado, sol batendo assim, o roxo, ficava tanto vermelho da torcida do Flamengo, ficava roxo. De tão bonito que é, o sol caindo assim. E do outro lado, a torcida do Vasco, superlotando também as dependências do Maracanã, no andar de cima, no andar de baixo e na geral. Existia geral naquela época. Existia geral. Ô, João, eu vivi os grandes momentos do futebol do Brasil. E isso é muito bom. E tive o prazer de entrevistar grandes craques, grandes craques. Reinaldo, Sócrates, Roberto, Éder, Zico, Zenon, você imaginar, Marinho Chardas do Botafogo, Nilson Diego, então a turma do Rio de Janeiro aí que eu entrevistava mesmo. Eu já tive. O pessoal sempre gostou muito do futebol do Rio de Janeiro, né? Exatamente por causa da influência, isso é hereditário lá atrás. Né? Porque se pegava emissoras do Rio de Janeiro. Então, o pessoal aprendeu. Mas está mudando. Não só aqui em Tocantins, a região toda, aprendeu a olhar o carioca. Mudou muito. Está mudando. Muito. Hoje se vê torcida organizada do Atlético, do Cruzeiro, se vê camisa do Cruzeiro, vê camisa do América, e nós não víamos isso antes. A gente não via. A gente via a camisa de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. A verdade é essa. Essa que é a grande... Tanto é que a emissora de rádio, as emissoras de rádio de bar, a gente não fazia o mineiro. Dificilmente. Só comecei a fazer jogos do futebol mineiro quando um narrador que veio de Viçosa, era um ubaense que era professor, reitor da Universidade Federal de Viçosa, que veio fazer, me conheceu, me levou lá para a Montanhesa e ficou maluco comigo, depois veio transmitir e ele passou a transmitir os jogos do Campeonato Mineiro. Nós íamos, mesmo com poucos patrocinadores, era uma dificuldade tremenda de a gente arrumar patrocinadores para os jogos do Campeonato Mineiro, pois a audiência era o Campeonato Carioca. Não, ainda bem que um negócio assim, negócio de mudando. maluco. Agora, hoje não, as coisas já melhoraram bastante. Eu como torcedor do Cruzeiro, você como torcedor do Atlético, não, é verdade. A gente tem que torcer para isso mudar, até pra gente mesmo, né? As coisas melhoraram e muito. Pro futebol lá do futebol mineiro, o pessoal já vê com outros olhos. E assim, uma curiosidade que eu não sei se você... Com certeza você sabe, mas na era dos pontos corridos, os dois únicos campeões fora do eixo Rio-São Paulo foram o Cruzeiro... 2003, 13, o Cruzeiro 14 foi o Atlético agora. Porque senão era só Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Agora dois mineiros, né? O Cruzeiro, é claro, com mais títulos, tem uma história imensa, tremenda, todo mundo sabe disso. Ninguém pode tirar essa história. Hoje atravessa um mau momento, mas vai se recuperar, porque agora se tornou SA, né? E vai melhorar, você não vai estar contratando, vai melhorar, o futebol mineiro vai crescer e hoje o América vai ter uma situação histórica na sua vida, na sua história. O América hoje vai chegar à Libertadores da América. Se Deus quiser. Vai ganhar do São Paulo. Meu pai é americano. Coelho, eu torço. Segundo time do Mineiro é o América. Eu acho que é o segundo time do Mineiro é o América. Já trabalhei lá no Lano Drummond. Nós vamos ter que trazer você e meu pai juntos, os dois aqui, para falar só de América. Porque meu pai viveu muito tempo no América lá em Belo Horizonte, né? E você conhece lá todo mundo também, né? Seu pai gostava do time que era comandado pelo goleiro Neneca, que tinha um atacante chamado Cândido, centroavantão, artilheiraço Cândido, e que tinha o Spencer no meio de campo. E, enfim, o América era um baita time. O Deca campeão mineiro, né? Deca campeão mineiro. Você sabe e ele canta o hino inteiro do América, seu pai. Canta. Meu pai é americano mesmo. E um hino muito bonito do América. O América é o único time do Brasil que foi 10 vezes campeão seguido. O América foi 10 vezes campeão mineiro seguido. Foram 10 anos seguidos. É o único time do Brasil isso aí. É verdade. Nunca... Ô, Pete,
Muito obrigado, meu amigo. Rapaz, eu agradeço aí pelo Eu convite. agradeço demais. E nós já estamos combinando aqui, nós vamos combinar nessa parte 2. Nós vamos falar muito mais de futebol, de regional, de tudo aqui. Ô, João, eu senti muito honrado com o convite e fiquei muito feliz e se tiver outra oportunidade eu venho com o maior prazer. Não, nós vamos fazer de novo, porque agora sim, tem o projeto Aldir Blanc, finalizou o projeto Aldir Blanc, a ideia é continuar. Sim. A ideia é toda quinta-feira ter um papo diferente, com pessoas diferentes, Sim. a princípio daqui de Tocantins. Mas daqui a pouco a gente abre também para outras cidades. Muito Quem bacana. quiser, tá de portas abertas aqui Pô, pra um trabalho gente. muito bacana pra e gente fazer- tem que seguir, não pode pra gente parar bater não. papo. Para não. Gente, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Esse vídeo aí vai estar no YouTube, no Facebook. O áudio desse bate-papo vai estar lá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts também. Mais uma vez agradecer aí o pessoal da Prefeitura, pessoal da Aldir Blanc. E esse foi o Papo de Quinta. Muito obrigado. Se inscreve no canal, se inscreve lá no Spotify e até a próxima.